Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o segundo livro de Samuel, onde Davi está ficando velho, os filhos estão crescendo e estão começando a ficar de olho no trono do pai. Neste capítulo 12, nós vamos ver três coisas importantes. Que Natã repreende Davi a respeito do crime que ele cometeu contra Betsabeia e contra Urias. Na segunda parte, nós vamos ver que o profeta fala que haverá uma punição com a morte da criança. E na terceira parte, nós vamos ver que Joabe, chefe da guarda de Davi, conquistou os amonitas. Peçamos que a Trindade Santa recaia sobre nós, nos ilumine e nos ajude a entender que o poder pelo poder não é coisa de Deus. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe com seus amigos para juntos estudarmos a palavra de Deus. Convido você a pegar sua Bíblia no capítulo 12 de 2 Samuel. Lá, pela Bíblia de Jerusalém, está: Natã repreende Davi e ele se arrepende. Yahvé mandou o profeta Natã falar com Davi e ele entrou e lhe disse: havia dois homens na mesma cidade, um rico e um pobre. O rico possuía ovelhas, um monte de bens e recebeu um amigo. E havia um pobre que só tinha uma ovelha que cuidava com muito carinho, que dormia inclusive perto da família. Quando o rico recebeu este amigo, ele não matou uma de suas ovelhas, mas matou a ovelha do pobre. Quando Natã terminou essa história, Davi se encolerizou e falou: esse homem é digno de morte. E o que Natã disse? Esse homem és tu. E aí nós vamos ter uma série de coisas que o profeta vai falar para Davi. Primeiro, eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: eu te consagrei como rei de Israel e te libertei da mão de Saul. Eu te dei todo o poder sobre o meu povo e coloquei à tua disposição mulheres. Você se lembra que ele teve 20 filhos com pelo menos 19 mulheres diferentes? Por que então me desprezaste fazendo o que eu detesto? Provocaste a morte de Urias e roubaste a mulher dele. Aqui algo muito importante. Provocaste a morte de Urias. Então, Davi é responsabilizado pela morte de Urias. Ele matou Urias? Não. Mas ele premeditou. Portanto, Davi é culpado da morte de Urias. Porque ele quis esconder o seu crime, que foi trair o povo. Ficar no palácio quando ele deveria ter ido para a guerra. Já que te comportastes desta maneira, nunca mais a espada e a luta vão sair da tua casa. Aqui como falando o seguinte, você está ficando velho e teus filhos vão degladiar para saber quem que vem depois de você. Davi respondeu ao profeta Natã: pequei contra o Senhor. E aí ele se arrepende, Deus vai falar assim: você não morre, mas o teu filho que está no ventre de Betsabeia morrerá. Nesta primeira parte nós temos claramente o profeta exercendo sua função, falando do desmando do rei e acusando o rei. Aí vem um castigo. O castigo é a segunda parte: morte do filho de Betsabeia e nascimento de Salomão. Começa assim: Yahvé feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e ele caiu gravemente enfermo. Davi implorou a Deus pelo menino, jejuou, ficou junto dele e passou a noite prostrado no chão. E aí Davi vai fazer aquilo que é possível: clamar a Deus, já que a medicina era bem incipiente. E aí os funcionários começam a cochichar e Davi percebe que o menino tinha morrido. Os funcionários estavam com medo, porque o rei irado podia mandar matar todo mundo e acabou, né? Mas Davi vai falar: o menino morreu? E eles: sim. E de repente acontece uma grande mudança de comportamento de Davi. Se ali ele estava como que jejuando, em oração, deitado do lado da criança, e aí no versículo 20 nós temos: então Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Depois entrou na casa de Yahvé e se prostrou. Voltou para casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Disseram-lhe seu servo:
Que fazes aí, enquanto a criança estava viva, jejuastes e chorastes? E agora que a criança morreu, tu te levantas e te alimentas? E ele respondeu, enquanto a criança vivia, jejuei e chorei. Porque eu dizia, quem sabe, talvez Yahvé tenha piedade de mim e a criança viva. Agora que o menino está morto, por que jejuarei? Ou seja, de repente ele sai daquela situação, passa a viver normal. Como que não chorando pela criança. Ele queria a criança viva, fez tudo para ela ficar viva. Não ficou viva? Aí ele completa. Agora que o menino está morto, por acaso jejuarei? Poderei fazê-lo voltar? Eu, sim, irei aonde ele está, mas ele não voltará para mim. Aonde ele está é na mansão dos mortos, Sheol. Nesse tempo, eles não tinham uma concepção de céu e inferno. Todos os mortos iam para o submundo, chamado Sheol. Então, quando Davi morrer, ele também vai para lá e vai encontrar essa criança. Mas, enquanto ele não morrer, não haverá contato. O texto é meio estranho, né? Porque parece que Davi queria o filho vivo, mas não chora a morte do filho. E para completar, parte no versículo 24 nós temos: Davi consolou Betsabeia, sua mulher. Foi ter com ela e deitou-se com ela. E ela deu à luz um filho, ao qual deu o nome de Salomão. E Yahvé o amou e o deu a saber pelo profeta Natã. Ele o chamou Gededias, por causa de Yahvé. Gededias significa amado de Yahvé. Então Salomão é alguém especial já desde a concepção. Não é o primeiro filho, mas é amado por Yahvé. Temos que comentar que o profeta Natã exerceu a profecia. Davi foi punido, se arrependeu, não teve problema, mas perdeu um filho, qual ele chorou enquanto estava doente, mas se recuperou rapidamente e já foi consolar Betsabeia, que gerou outro filho. Na terceira parte deste capítulo nós temos a conquista de Rabá. Joabe, entretanto, atacou Rabá dos Amonitas e se apoderou da cidade real. Joabe enviou então mensageiros a Davi para dizer: eu ataquei Rabá e me apossei da cidade das águas. Agora reúne o resto do exército, acampa contra a cidade, toma para que não seja eu que conquiste e lhe dê um nome. Quem conquistou é quem fez a fama. Então Joabe foi lá, fez a guerra, dominou e falou assim: vem e entra na cidade para que a cidade seja sua. E Davi vai fazer exatamente isso daí. Interessante que lá no versículo 30, o rei levou da cidade enorme quantidade de despojos, ou seja, de riqueza, tudo que podia ter valor. Quanto à sua população, fê-la sair e a colocou a manejar a serra, as picaretas e os machados de ferro, e a pôs no trabalho de tijolos. Agiu da mesma forma com todas as cidades dos Amonitas. Davi e todo o exército retornaram a Jerusalém. Aqui, gente, nós temos algo interessante. Davi não vai fazê-la voltar ao seu ritmo normal de produção, cobrando impostos. Ele vai como que fazer esse povo virar o quê? Quase que escravos. Trabalho forçado. Não é a corveia. A corveia é um trabalho compulsório que as pessoas dão em favor do rei. Tipo, 1 dia por semana, 3, 4 dias por mês. Aqui não. Aqui é muito claro que são trabalhos forçados. Então Davi estava muito bravo com os amonitas por causa do que aconteceu com Urias. E ele desconta tudo isso daí. Pergunta: e Deus? E o povo? Deus, vocês viram que entrou para falar para Davi: ó, você errou. O poder de rei não está para servir ao povo. Depois, nós temos Davi novamente se deitando com Betsabeia, que agora é sua esposa, já que ela era viúva de Urias, a preferida era Micol, mas Betsabeia é que vai ter o filho que vai suceder Davi. No capítulo 13, a gente vai na terceira parte desse tópico das intrigas da família, aonde Absalão vai matar o primeiro herdeiro de Davi, Aminon. E aí, o segundo não aparece, ele, como terceiro, se torna o primeiro. E ele vai começar a agir de forma a buscar a sucessão do pai. Sigamos juntos! Paz e bem!